arma dessa pregação é a que nos vem lá de Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo vai te mostrar o que você tem que fazer? Sim? Vocês estão me entendendo lá no fim? No fundo? Entendem? Você crê que o Espírito Santo vai fazer? Sim, nós já dissemos que sim. Eu sou Paulo Micalô, eu sou coordenador estadual da Renovação. O Senhor me chamou nesse tempo para isso, para coordenar esse movimento da graça do Espírito Santo aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos no meio do segundo ano. E a alegria é muito grande porque eu conheci o Senhor talvez há mais tempo do que muitos de vocês têm de vida. Foi em 1992 que eu conheci o Senhor. 26, 27, 28 de junho de 1992. Eu tinha 21 anos, então era recém-jovem. Hoje eu sou jovem há bastante tempo, mas na graça do Senhor, eu tenho a minha esposa hoje, é a coordenadora do meu grupo de oração. Eu participo do grupo às terças-feiras à noite na Catedral São Luís, lá de Novo Hamburgo. Tenho a graça também de ter 2 filhos, o Pedro e a Helena. E eu sempre digo isso, aonde eu vou, e sempre choro também, que se eu estou há 23 anos na Renovação, o Pedro tem 14 e está 14, e a Helena tem 11 e está 11. A alegria do Senhor de vivermos semanalmente a vida de grupo de oração. Então a passagem que eu quero que vocês abram a palavra é Gálatas 5:25, que é o tema do nosso ano da renovação e é o tema dessa pregação. Gálatas 5:25. Acharam? Gálatas 5:25? Vamos ler junto o que diz ali? Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Ou vocês não acharam, ou não trouxeram a Bíblia, ou estão fraquinhos, hein? Vamos de novo, mais forte? Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Eu queria colocar em primeiro lugar, para que a gente entendesse por que São Paulo falou essa frase, ou por que ele estava falando do Espírito Santo aqui, nessa carta que ele escreveu aos Gálatas. Os Gálatas eram o povo da Galácia. A Galácia era uma região onde hoje é a Turquia. Era uma pequena região, como se fosse uma diocese. Ele estava escrevendo para aquela diocese, que não era assim chamada, mas a região dos Gálatas, do povo da Galácia, que tinha vindo de uma região onde hoje é a Espanha. Eles tinham vindo lá da Espanha, que não era a Espanha, para essa região. E ali eles já viviam há algum tempo. E eles tinham tido a graça de conhecerem o Senhor e de já saberem da palavra que o Senhor Jesus tinha deixado, e através principalmente dele, Paulo, o apóstolo dos pagãos, dos gentios, daqueles que não eram judeus. E ele, Paulo, tinha falado para eles de um evangelho que ele em si não tinha ouvido do Senhor enquanto estava com eles, mas tinha ouvido do próprio Jesus. Ele fala quando Jesus encontrou ele, Paulo. Ele então, ele escreve por quê? Eles estavam dizendo, os judeus que tinham se tornado cristãos, eles estavam dizendo para os Gálatas que para que eles tivessem a salvação era preciso que eles seguissem a regra da lei. Olha, vocês precisam ser circuncidados, tem outros 358 tipos de regras que vocês precisam seguir se vocês quiserem serem salvos. E São Paulo, vendo e ouvindo aquilo, ele disse: não é a lei que salva, a lei mata. Quem vivifica, quem dá vida é o Espírito. A lei nos leva para a morte.
mas o Espírito nos leva para a vida. Se a gente pegar nessa carta aos Gálatas, aqui mesmo, se a gente olhar a gente está no Gálatas 5:25. Se a gente olhar no Gálatas 5:1, olha o que ele diz aqui, ó. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Não voltem para a lei, agora vocês são livres. Não voltem de novo para o jugo da escravidão, a lei te aprisiona. Ele vai falar também, se a gente virar a página, quem tem a Bíblia aí na mão, levante a mão só, com a Bíblia também, tá, a maioria, legal, vamos em frente. Então olha só, se a gente pegar no capítulo 3, no versículo 23, olhem só o que ele diz aqui, falando ainda da liberdade do Espírito, que é o que a gente vai falar, já estamos. 3:23. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Ainda não tinha a fé, o Espírito Santo, a gente ainda estava preso na lei. Assim, a lei se tornou pedagogo. Pedagogo é professor. A lei se tornou um professor encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela lei. Como não tinha ainda a fé, não tinha ainda o Espírito Santo, a lei levava eles para Deus, mas a lei fazia com que eles se colocassem independente do coração. Ele tinha que seguir uma regra. Olha, você tem que chegar aqui, tem que lavar a mão antes de entrar no templo. Não lavou a mão, vai para o inferno. Era a lei. Olha, você precisa fazer de tal forma, não pode se ajoelhar com a perna direita primeiro, tem que ser com a esquerda, depois a direita. Se não fizer assim, não era bem essa a regra, mas eu estou dizendo algumas regras que se você não seguisse a lei, mas era a que existia, era só ela que tinha, não tinha o Espírito ainda. Ele diz aqui no 24, assim a lei se tornou o professor, encarregado de levar-nos a Cristo. Olha o 25, 3:25. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de professor, de pedagogo, porque agora é o Espírito que impulsiona. Já não é mais a lei, é o Espírito que me mostra o que eu preciso fazer. A lei sim, mas é aquilo que vem de dentro, não é mais a regra que eu recebi de fora. E aqui ele falava também da lei que eles tinham recebido, mas a lei que, se não sob a ação do Espírito Santo, virava lei. Só de que nós íamos estar ouvindo falar de Jesus, como tantos que vocês conhecem, que eu conheço, que sabem de Jesus porque é antes de Cristo e depois de Cristo, mas que não tem Jesus senão só sob essa ótica. E de que alguns católicos, os cristãos, nem sabem às vezes de que nós o temos como Senhor da nossa vida. Se não sob a ação do Espírito, ele vai falar aqui mais atrás que se é pela lei que nós fomos justificados, Jesus morreu em vão. Se não foi sob a ação do Espírito Santo. E nós sabemos de tudo isso. Só que ele, São Paulo, vai dizer nesse versículo que nós temos como tema dessa pregação, no 5:25, se a gente vive no Espírito, então ande no Espírito. Se nós vivemos, andemos. Ele vai falar mais, eu ainda estou falando do contexto. Olha só, se a gente pegar no capítulo 1 dos Gálatas, no versículo 7 e no 8, olha o que ele diz: de fato, não há dois evangelhos. Ele começa a dizer, São Paulo, ele falou para aquele povo, mas ele está falando para a gente aqui. Nós somos a Galácia hoje. Ele começa a dizer no versículo 6, ele diz assim: olha, eu estranho, ele não usa a palavra estranho, mas ele diz: eu estou admirado
de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. E por isso que ele fala para a gente: eu estou admirado de que vocês acabaram de ouvir a palavra de Deus, ele diz para eles ali, e agora vocês já estão falando de um evangelho diferente. O mundo aí fora está mostrando uma coisa diferente e vocês já estão seguindo esse evangelho, não mais aquele que eu falei. E aí ele diz no 7, olha o que ele diz no 7: de fato não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho. Mas ainda que alguém, aqui para nós todos, ainda que alguém, olha, pode ser quem, olha como ele fala, nós ou um anjo baixado do céu, mesmo que viesse um anjo falar para nós, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja ele anátema, que seja ele separado. Não existe evangelho diferente desse que eu preguei para vocês. Quem é que nos prega o evangelho da verdade hoje? Se não é a igreja que nos leva, se alguém te falar alguma coisa diferente do que a igreja te fala, separa. O separado não vai te levar para Deus. Só aquele que anuncia esse evangelho. Era para esse povo que ele estava falando, o povo da Galácia, que queriam fazer com que a regra funcionasse mais do que a lei do Espírito. Eu me lembrava de uma frase e trazia aqui, anotei a frase aqui para que lesse para vocês, uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim: ama e faz o que quiseres. Santo Agostinho disse: ama e faz o que quiseres. Se você amar, se a regra do Espírito está no teu coração, você é livre para fazer o que quiser. E olha o que Santo Agostinho disse: se calares, se vai ficar quieto, fica quieto com amor. Se vai gritar, grita com amor. Se vai corrigir alguém, corrige com amor. Se vai perdoar alguém, perdoa com amor. Se tiver o amor em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Aqui é a liberdade do Espírito. Se você ama, você é livre para fazer o que quiser. Se você tem o Espírito Santo no teu coração e você anda conforme o Espírito te mostra, faz o que quiser. Levanta o teu braço, grita, chuta no ar, porque você tem liberdade para isso. Não tem nada que diga não chuta o ar, não, mas se o meu coração no Espírito diz que é para fazer, eu vou fazer. Você pode até dizer assim: ah, mas se eu estiver livre no Espírito, eu posso fazer alguma coisa que seja mal? Se você está livre do Espírito, você não vai fazer o que é mal. Tudo o que você vai fazer é bom, é fruto do Espírito. E mais, até digo para vocês, tudo que se faz de bom no mundo é fruto do Espírito. Mesmo que você diga: mas o fulano lá é de outra religião, ele fez alguma coisa de boa? Aquilo que ele fez é fruto do Espírito. Aquela ação é fruto do Espírito. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Fez algo de bom? É do Espírito. Pensou algo bom? É do Espírito. Tudo de bom que fazemos é o Espírito que faz, seja eu católico ou não. Irmãos, nós vivemos no tempo do Espírito Santo. Quando São Paulo fala aqui que se nós vivemos no Espírito, que nós andemos no Espírito, é porque já vivia no tempo do Espírito Santo. Nós vivemos nesse tempo do Espírito Santo. Se a gente pegar a passagem que Jesus fala lá no Evangelho de João, não precisa nem vocês abrirem, é João 7, 38, 39. Quando eu ler, vocês vão saber do que eu estou falando.
Agora o que eu estou falando já do tempo do Espírito. Se lá era contextualizando quem eram os Gálatas, era um povo que estava se modificando a vida, mas tinha os judeus que queriam que eles fizessem da vida nova no Espírito só uma regra judaica, e São Paulo diz, não é uma regra judaica, não, é liberdade. Aqui a gente vive no tempo do Espírito, e se a gente pega João 7,38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Quem crê em Jesus, do seu interior manarão rios de água viva. E olhem só, no versículo 39, nós sabemos que os evangelhos, que a Bíblia não foi escrita tudo de uma vez, não foi impressa num dia lá, ó, junta tudo aí e vamos imprimir, não. Ela foi sendo escrita ao longo dos anos, e com os evangelhos não é diferente. Os evangelhos sinóticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos, porque um copiou do outro. Um fez o rascunho, o outro olhou o rascunho desse, escreveu o dele, fez alguma mudança. Aquele primeiro que tinha feito o rascunho, viu aquele já copiado do rascunho dele, modificado, mudou dele de novo. É assim que foi feito, os três evangelhos. E João testemunhou isso que o Senhor tinha dito, ou alguém testemunhou para ele: do seu rio manarão rios de água viva. E no versículo 39 ele diz assim, ó, aí já é um comentário que ele colocou depois. Dizia isso dos rios de água viva, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Esse é um comentário do evangelista João depois da palavra de Jesus. Olha, Jesus falou dos rios de água viva porque ele estava falando do Espírito Santo. E se a gente pegar mais na frente do evangelho de João, vamos molhar o dedo aqui para girar, lá no 14, o 14:16, é isso aqui, 14:16. Olha o que ele fala do Espírito, aí já Jesus falando do Espírito. Estou falando do tempo do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Era Jesus dizendo, olha, eu estou indo, mas vai vir um que vai ficar eternamente com vocês. Então quando São Paulo falou aos Gálatas, e hoje o Paulo fala para o Rio Grande do Sul, ele está dizendo, agora é o tempo do Espírito, porque Jesus disse que o Espírito viria e ficaria eternamente conosco. E aí no 17 ele diz assim, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, e agora? Porque permanecerá convosco e estará em vós. Então o Espírito que dava liberdade para os Gálatas, para o povo da Galácia, dá liberdade para o povo do Rio Grande do Sul. E se a gente pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer, vós sois templos do Espírito Santo. Ele diz, vocês são sagrados, algo santo, porque o Espírito Santo habita em vocês. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário eu reconhecer que o Espírito habita em mim, para que eu possa ser livre. Lá no capítulo 16 de João, 16, no versículo 7, diz assim, Jesus falando, não precisa vocês abrirem, eu vou indo rapidinho aqui, só vou falando. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vou e enviarei. Jesus está falando que era necessário que ele fosse mesmo, para que o Espírito viesse. Vocês sabem, irmãos,
digo para vocês que a vinda do Espírito Santo, olha só, nós só sabemos o que sabemos, nós todos, por causa da ação do Espírito. Se Jesus tivesse morrido só e não tivesse vindo o Espírito Santo, talvez nós o conhecêssemos como um grande profeta só, que apareceu num tempo há 2000 anos. Alguns até dizem que apareceu, eu não sei, porque eu não vi, eu nem acredito muito. Se o Espírito Santo não tivesse vindo depois, até a palavra do Senhor, imaginem vocês, até a palavra de Deus teria sido ineficaz. Já pensaram? E até nisso que eu estou falando, a palavra de Deus ser ineficaz, se Ele mesmo diz que a palavra dele é como a chuva que não cai sem que ela produza frutos, e que nós temos um testemunho muito claro, primeiro em nós, que se não sob a ação do Espírito Santo, a gente sai de um encontro como esse, ou sai de um encontro qualquer, sai de um grupo de oração na porta já reclamando. A palavra de Deus ineficaz, quando eu falo, porque se a gente pegar, olha só, e olhe talvez para a tua vida, para a minha vida, se a gente pegar os próprios apóstolos, eu gosto muito, por mais duro que tenha sido para ele, Pedro, mas pensar que ele tinha dito para o Senhor há poucos instantes que ele ia com o Senhor até a morte, e de repente chega ali, a empregada pergunta: mas você não era um dos discípulos? Não. Mas eu te vi com ele? Não. Você não estava junto? Não. Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou, e era ele que estava com o Senhor. A palavra de Deus não tinha sido eficaz no coração de Pedro, senão pela ação do Espírito depois, só pela palavra. Então é nesse tempo, e como eu tenho dito em alguns lugares, nesses dias o Senhor tem chamado no meu coração, eles e nós também, nós todos, nós sabemos que quando nós recebemos uma bofetada na face direita, é para fazer o quê? Qual é a palavra? A gente vira e dá o lado esquerdo para bater. Se alguém te dá uma bofetada, você faz o quê? Você vira a face esquerda? Ou você dá-lhe uma porrada ao contrário? Ele, Pedro, tinha acabado de ouvir o Senhor falar, se não acabado naquele dia, mas naquele tempo, tinha acabado de ouvir o Senhor falar isso: olha, quando te baterem numa, você vira a outra. Quando quiserem levar o teu manto, dá a tua túnica também. Aí chega o soldado para prender o Senhor, ele tira a espada e corta a orelha do mal. Deu bem a face esquerda mesmo, face esquerda da espada. A palavra do Senhor, se não sob a ação do Espírito Santo, ela também seria ineficaz, e ela é, se a gente não estiver movido pela ação do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse tempo. Aí a palavra que São Paulo fala, e do tema da pregação, mas se a gente vive no Espírito, ande no Espírito. Se a gente vive nesse tempo, ande. Eu vou falar dos frutos do Espírito para vocês, que é as dicas que eu disse que eu ia dar. Mas vocês sabem, eu queria até contar, quando o Senhor me chamou, eu estava fazendo engenharia. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Ainda trabalho na área da engenharia, mas não diretamente no campo. Mas trabalhei muito tempo no campo, na rua, efetivamente, viajando, em obras. E quando eu estava fazendo engenharia, lá em Rio Grande, na Universidade Federal em Rio Grande, eu sou de Santa Catarina, saí da casa dos meus pais e fui fazer engenharia. Lá eu conheci a Ana, minha esposa, lá eu me casei. Ela já participava da renovação, do grupo de jovens da renovação. E vou falar que isso também é um dos frutos do Espírito, participar, já eu vou falar nisso. E nesse retiro que eu fui, era um retiro nós chamávamos assim, lá, há 20 e poucos anos atrás, de retiro de iniciantes.
Era o Seminário de Vida no Espírito Santo 1. No dia 26 de julho, sexta-feira, 27 à noite, o pregador estava falando de uma passagem. Ele estava falando, o tema era ser inteiramente de Deus. E ele estava falando de uma passagem de Apocalipse 3, versículo 15, que diz assim: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Quando ele leu essa passagem, foi uma flecha no meu coração. Acertou de cheio, bem no centro do coração, essa palavra. Porque eu comecei a pensar na minha vida, eu não sabia que existia isso na Bíblia, que estava alguém falando isso. Até porque eu tinha sentado, eu tinha ido nesse... Eu não vou contar essa história, mas eu tinha ido para esse encontro. Então eu tinha 21 anos e eu tinha ido para encontrar a menina bonita. Eu tinha chegado em Rio Grande e tinha perguntado para um amigo: escuta, onde é que a gente encontra a menina bonita aqui, assim, para a gente conhecer, namorar, né? E ele disse: olha, eu não sou muito de ir em festa, eu participo de movimento de igreja, ele falou. E, bem, fomos nós lá. Eu vou até contar para vocês o fato. Nós saímos da universidade numa tarde, numa segunda-feira à tarde. Nós estávamos indo caminhando para casa. Não tinha dinheiro, às vezes, nem para passagem do ônibus, muitas vezes. Muitas vezes não tinha dinheiro para comer no dia a dia. Mas eu digo para vocês, vou contar isso. O Senhor providenciava a comida, providenciava o transporte. Aí nós estávamos indo para casa e aí eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse: eu não sou muito. Na segunda-feira, no domingo anterior, o dia antes, nós tínhamos ido, eu e um amigo meu, nós tínhamos ido à missa, coisa que era rara ir à missa. Mas na história de procurar a menina bonita, ele disse: olha, tem um movimento que tem missa no domingo à noite, lá onde ele morava. Ele disse que, olha, eu vou lá às vezes, tem um monte de menina bonita. E eu disse: então vamos lá na missa, deve estar lá. E nós fomos. Chegamos lá na missa, sim, era a missa dos jovens, de um movimento. Não era da renovação, mas de um movimento. E lá na missa, estava lotado mesmo, era bonita a igreja. Aí chegou, tanto era o costume de ir à missa, que quando chegou na hora do Pai Nosso, ao menos lá quando eu ia à missa, o pai obrigava a gente a ir à missa. Quantas vezes eu saí de casa para ir à missa e voltava dizendo: pai, eu fui na missa, mentindo para ele, não tinha ido. Matava o tempo. Eu só me ferrava quando ele dizia assim: o que o padre disse hoje que eu estava escutando o rádio? Eu disse: eu nem prestei atenção no que ele falou. Na segunda-feira eu dizendo para ele assim, falei, né, perguntei. Daí ele disse assim: eu sou de igreja. Eu prontamente disse: é de tal movimento? Que lá tinha menina bonita. E ele disse: não, eu sou de um movimento chamado Renovação Carismática. Vocês já ouviram falar? Eu tinha ouvido falar na época, porque tinha saído uma reportagem da revista Veja falando sobre esse movimento dentro da igreja, que estava levando muita gente para a igreja, trazendo de volta. E eu disse: eu já ouvi falar. Tinha lido lá meia folha de uma reportagem. E eles: pois é, eu participo desse grupo aí. Eu disse: tá, mas é igual esse outro, tem menina bonita? E ele disse assim: olha, tem muito mais bonita, inclusive. As meninas da renovação são mais bonitas do que desse outro movimento. E ele disse: olha, no próximo final de semana... não, foi antes até. Eu disse: tá, mas qual a diferença de um para o outro? E ele me disse aquilo que começou a tocar o meu coração. O Senhor estava abrindo o meu coração. Ele disse assim: você tem namorada? Estava procurando menina bonita. E eu disse: pá, eu tenho, está lá em Campos Novos, em Santa Catarina. Estava procurando ali, tinha namorada lá. Tinha duas caras, eu tinha duas caras. Uma às vezes de bonzinho e a outra que era de verdade, que tinha duas namoradas, que colava em prova, que fazia bullying com os colegas, que era sacana. Eram duas que eu tinha. Não conhecia o Espírito Santo ainda. E aí
ele perguntou, tem namorados? Tem. Ele disse, então olha só, esse outro movimento você vai fazer o seguinte. Eu perguntei qual a diferença deles. Ele disse, você vai tirar uma folha do teu caderno e você vai começar a escrever para ela o quanto você tem de saudade dela, o quanto é difícil ficar longe dela. Você vai escrever, vai chegar lá no fim e você vai assinar, e antes de assinar vai dizer, eu te amo. Vai pegar, vai dobrar essa folha, vai colocar no envelope, vai selar o envelope. Ele fazendo isso tudo, vai selar, selou o envelope. Você vai sair daqui, vai lá no correio, vai postar a carta, vai chegar em Campos Novos essa carta. Quando ela vê a carta que é tua, ela já vai alegrar o coração. Quando ela começar a ler que vai falar da saudade que você tem, ela já está quase chorando. Quando ela vê que você diz eu te amo, ela vai cair em lágrimas. Esse é o outro movimento, ele falou, que diz eu te amo numa carta. E eu perguntei, e a renovação, o que é? Ele disse, a renovação é diferente. Ele disse, você vai sair daqui agora, vai até a rodoviária, vai comprar uma passagem de Rio Grande para Campos Novos, 860 quilômetros dentro do ônibus, vai chegar lá na tua cidade, vai descer da rodoviária, vai até a casa dela, vai bater na porta da casa dela. Quando ela abrir a porta, você vai dizer, olhando para o olho dela, eu te amo. Se os dois dizem eu te amo, mas aqui a gente diz pessoalmente para Jesus, eu te amo. Aquilo começou a tocar o meu coração, começou a abrir, a pedra começou a cair, a descascar. Aí quando chega no sábado, tinha um retiro. Daí ele disse, olha, e no sábado que vem tem um retiro de iniciantes, vocês não querem participar? Nós queremos. Ainda tinha menina bonita, nós vamos. E fomos naquele encontro. No sábado à noite o Senhor deu essa passagem: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Eu comecei a olhar para a minha vida. Eu era morno, quase frio, mas não era gelado, porque o pai me mandava ir na missa. Às vezes eu ia, eventualmente, fazia muita bobagem com bebidas, vou falar ainda um pouquinho disso. E eu comecei a ver que eu era morno, e comecei a dizer para o Senhor naquele dia, eu nem conhecia o Senhor, mas eu disse, Jesus, eu nunca mais vou ser morno, nunca mais. Ou eu vou ser frio, me manda para longe, ou eu vou ser quente, eu não esfrio não, Senhor. Eu não quero ser vomitado. Isso foi no sábado à noite. Domingo pela manhã, olha como o Senhor é. Domingo pela manhã eu chego no café da manhã, depois do meu colega que estava lá, larguei a Bíblia. Nem era Bíblia, era um caderno em cima da mesa, e disse assim, estou atrasado, vou pegar o café. E ele já tinha tomado o café. Ele me disse assim, o café está morno, dá vontade de vomitar, ele falou. E aquilo calou no meu coração mais uma vez. Se até o café dá vontade de vomitar quando está morno, então um coração morno, o Senhor diz, vou vomitar-te. Então essa foi o encontro meu com o Espírito Santo nesse dia, com muitas quedas, muitos tombos, alguns grandes, um deles na minha vida muito grande. Não é aqui a hora para que eu conte para vocês, mas a palavra de que ia ser quente, Senhor, eu estou aqui 23 anos depois. 23 anos. O Senhor manteve, o Espírito Santo mantém o teu e o meu coração aquecido, se a gente vive no Espírito. Nós estamos nesse movimento que anuncia o Senhor, ou que fala como o Senhor, fala desse amor do Senhor ao vivo. Vou seguindo porque o tempo não para, né? O tempo está andando. Mas para que a gente tenha a ação do Espírito Santo, irmãos, é necessário que a gente seja batizado no Espírito Santo. E eu pergunto para vocês, quem já foi batizado no Espírito Santo aí? Levante a mão. O batismo sacramental mesmo, quem é batizado? Nós somos, né? Todos nós somos.
Mas nós somos mais, nós somos revigorados, por isso que a gente veio aqui, pela ação do Espírito Santo. É necessário que a gente tenha a ação do Espírito Santo, esse batismo, e vou dizer para vocês diariamente, nós vamos falar nisso agora, dos frutos do Espírito. A gente vai ver que São Paulo gosta muito de falar do Espírito que é vida, e recomendo a leitura para vocês, de São Paulo na carta aos Romanos. Se vocês lerem Romanos 7 e Romanos 8, pode ser Romanos desde 5, o capítulo, mas o 7 principalmente, São Paulo entra numa briga, porque ele diz que, o que eu já falei antes, o Espírito é que dá vida, é só o Espírito que dá vida, a letra mata. Mas aí tem algumas 2 ou 3 passagens, mas eu só quero falar bem de 2 delas. Em Romanos 8:8 ele diz assim, ó: os que vivem segundo a carne, não segundo o Espírito, não podem agradar a Deus. Como é que é a tua vida, irmão? Você vive segundo a carne ou segundo o Espírito? Olha o que ele diz: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. O que você aprecia, irmão? Jovem, o que você aprecia? As coisas da carne ou as coisas do Espírito? Você é espiritual ou você é carnal? Olha o que ele diz, ora, no Romanos 8 aqui: a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida. Lembra da passagem que é o tema da pregação e é o tema anual da renovação? Vamos dizer juntos? Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se estamos no tempo do Espírito Santo, se sabemos que o Espírito é que dá vida, se sabemos que é pelo Espírito que fazemos algo de bom, não podemos mais ser carnais, não podemos mais ter as coisas do mundo. Mas espera aí, as coisas do mundo não estão à minha volta, mas a gente vai ver agora, e logo agora, o que é preciso fazer para a gente viver a vida do Espírito. Olha essa passagem, quando São Paulo fala, se vivemos, viver no Espírito, tudo isso que a gente falou, o viver no Espírito, quem me dá a vida? Não sou eu que decido pela minha vida, se eu vivo ou se eu não vivo, é o Senhor quem decide. Então, se nós vivemos, o viver no Espírito é uma decisão do Pai, do céu, é dele. Tem um irmão que diz, que está aqui até, ele diz, isso é problema do céu, a vida. É o céu que te deu a vida. Se vivemos pelo Espírito, então se temos esse dom de Deus, aí ele diz, andemos no Espírito. O andar é nosso, o viver é de Deus, mas o andar é nosso. É você que decide. E aqui eu quero falar dos frutos de quem vive no Espírito, que é decisão tua. Eu anotei aqui, são alguns frutos do Espírito. Se a gente pegar no livro dos Gálatas ainda, eu não vou ler essa passagem, mas em Gálatas 5:22, ele fala dos frutos do Espírito. E eu não quero falar exatamente como está ali, são deles, mas eu quero ler para vocês algumas coisas. Leia modo de dizer. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Alguém me diz depois quanto tempo eu tenho? Tá bom, se ninguém escutar, eu vou falar, né? Se não aparecer ninguém, vira. Para que você saiba, irmão, se você está vivendo no Espírito, tem algumas realidades que são necessárias para nós, que almejamos viver no Espírito, que temos o desejo. O primeiro desejo de que mostra que nós queremos viver no Espírito, e digo isso para vocês, Serginho, eu perguntava quanto tempo eu tenho aqui, eu não sei exatamente. Ah, já acabou? Tá bom. Não te vi, Serginho. Então a primeira realidade para quem vive no Espírito é a sede de Deus.
Você tem sede de Deus? No teu coração você tem vontade de procurar as coisas de Deus? Se você não tem, nós vamos no final aqui pedir para que o Senhor te dê sede dele. Eu me lembro que logo que eu comecei lá em 92, que eu falava, uma das coisas que me dava sede era ler a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia inteira, da primeira página à última, sem saber muito o que estava fazendo. Mas eu tenho certeza hoje que aquilo estava mudando o meu coração. A palavra que fazia e que faz, estava fazendo. É sede de Deus. Aquele que vive no Espírito, que anda no Espírito, tem sede de Deus. Ler a palavra diariamente, irmãos, vai mostrar que você tem sede. Buscar livros, o catecismo da Igreja Católica. Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II, então foi o lançamento, em 1992, lançou o catecismo da Igreja Católica, o que nós temos hoje. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz com um pouquinho de dinheiro que eu tinha foi comprar o catecismo, porque tinha sede de ler o que está escrito ali. E eu me lembro que logo depois me chamaram para o Ministério de Pregação. Eu participei desde o primeiro dia em que eu fiz o retiro. Me chamaram e eu me lembro que eu dizia: olha, leiam o catecismo. E falo hoje de novo para vocês, 20 e poucos anos depois, leiam o catecismo, porque quando te falam, é certo que a gente perde no falar, mas se você ler e abrir o teu coração, o Senhor vai te mostrar a riqueza que tem. Isso é ter sede de Deus. Se você nem sabe ainda que tem o catecismo, nós vamos pedir para o Senhor. Se ele já é a leitura de cabeceira para você, nós estamos dizendo que num dos frutos do Espírito, que é a sede de Deus, essa sede você tem no teu coração. E você sabe que nessa de sede, se olhar lá em casa, ao longo dos anos eu fui criando uma biblioteca gigante, muitos livros, leitura de todo tipo, sempre livros católicos, sempre livros de Deus, mas livros sobre pregação, sobre intercessão, sobre cura e libertação, sobre música, sobre caridade, sobre o demônio, para conhecer um pouquinho, de formação, muito livro de formação, livro de lugares para a gente, para os que são pregadores, quais eram os costumes da época, tem uns quantos, dicionários bíblicos, um monte, para você saber aquela palavra no detalhe. Isso é sede de Deus. Se no teu coração tem isso, tem sede de Deus, é o primeiro fruto. Vamos em frente, senão o desejo profundo de conversão, desejo profundo. A vida nova é o primeiro fruto de vida no Espírito. A gente muda radicalmente. Eu fumava, olha, foi um corte. No outro dia eu não fumava mais. Eu fumei muito maconha, cortou. Eu cheirei cocaína, nunca mais. A conversão é o primeiro ato de alguém que vive no Espírito, que anda no Espírito. É a primeira transformação. Ah, mas em casa eu deixo o meu quarto desarrumado. É o primeiro ato da conversão, é arrumar o teu quarto. Se é livre, ama e faz o que quiseres. Você pode até arrumar o quarto, se ama. Que bonito, não? Até arrumar o quarto. Mas isso são os pequenos, mas são esses os primeiros visíveis. Os amigos diziam: mas o que está acontecendo com você? Eu morava numa casa com vários colegas, estudantes, e o Senhor me deu naquele dia: muda dentro de casa. Tá bom, eu comecei a lavar a louça. A gente fazia almoço e janta, tínhamos um cardápio, eu era cozinheiro, então eu não lavava. Os que não sabiam cozinhar, lavavam a louça. E o Senhor tocava no meu coração e dizia: lava a louça também, faz para o teu irmão, lava a louça. Eu disse: mas Senhor, eu já faço a comida. Cada um faz o seu, é justiça, né? Ele é a tua justiça, não a minha.
Falava com o Senhor assim, como eu estou falando com vocês. Eu dizia bem desse jeitinho: Senhor, mas é justiça. Logo eu já escutava. Conversa de louco, né? Parece. A tua justiça, não a minha. A minha lava a louça para ele também. Aí eu lavava a louça do almoço e da janta. Ficava com as mãos, às vezes, enfiado lavando. Mas lavava. E eles diziam: mas o que aconteceu? A louça era minha, estava limpa. Não, fica tranquilo. Foi eu que lavei, fica tranquilo. É a primeira transformação, a conversão do coração. Eu vou mais, eu não vou contando essas coisas para vocês, senão não vai muito tempo. Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, vocês querem ver uma coisa que é simples, colocar Deus em primeiro lugar? É ir à missa. Missa no final de semana é colocar Deus em primeiro lugar, mas é só o fim de semana mesmo, hein?